Olá pessoal, o que nós vamos comentar aqui eu poderia dizer para vocês que a gente poderia chamar de mistério. Apocalipse 13:2, a besta que vi era semelhante, a semelhança. Nós vamos ver aqui o governo papal mundial e vamos comentar em cima disso aqui. A semelhança, uma besta em profecia é poder governamental. O que nós estamos vendo aqui é uma comparação de trás para frente, tá? Nós vamos pegar aqui o governo papal, ele vai ser comparado como se ele fosse igual aos outros governos mundiais. Esses governos foram simbolizados por animais. E nós vamos apresentar aqui, tá? A data em que foi falado sobre esse último governo, que esse é o governo do fim, chamado governo papal. Ele recebeu o poder em 1929. Então, ele é de 1929 até a vinda de nosso Salvador Yahushua. Então, preste bem atenção do que nós vamos comentar aqui. A besta que eu vi era semelhante. Olha, semelhante quer dizer era igual. Apesar de ser um governo menor do que os outros, mas era semelhante. Isso quer dizer, pela contagem, esse governo só vai ter 71 anos. Pela contagem do calendário romano. Pelo lunisolar eu nem fiz ainda, mas eu vou fazer. Então, pelo calendário gregoriano, ele tem apenas 71 anos. Ele recebeu o poder em 1929, como nós já comentamos. Mas isso não quer dizer que ele não seja igual aos outros governos anteriores, Nabucodonosor, os Medo-Persas, Alexandre Magno Grande e o Império Romano. Só que o período dele é mais curto. Nós vamos colocar aqui. Então veja bem, a besta que tu viu é semelhante a leopardo. Vamos colocar aqui uma pergunta. O que é que o poderio de Nabucodonosor, ou dos Medo-Persas, ou de Alexandre Magno pode fazer que o papado não pode fazer? Ele pode fazer tudo, porque ele também é poder mundial. A questão da semelhança é porque é um governo cheio de disfarce, é um governo cheio de maracutaia, tá? Um governo enganador e um governo que tem um período bem mais curto do que os outros. Como eu já falei, o papado recebeu o poder em 1929. Quando você vai fazer a conta de 1929 para chegar até o ano 2000, seria 71 anos. Só que nós não estamos falando do século XX, estamos falando do século XIX. Tá? O século XX vai vencer agora. Então, a contagem é confusa porque teve o adultério do calendário feito pelo outro Papa chamado Gregório XIII. Então a semelhança aqui, que as pessoas não têm entendimento, lá de Apocalipse 13, versículo 2, é que o papado em si, ele pode fazer as mesmas coisas que os 4 impérios anteriores puderam fazer. Então tem pessoas hoje que nem consideram esse reinado, eles dizem que esse é só 4 reinos. Não, são 5 reinos. Apesar desse ser menor e disfarçado em muitos lugares, mas é reino mundial também. O papado reina no mundo todo. Então nós vamos ver aqui o Papa Francisco, né, que é o Papa, eu digo que é o Papa do fim, tá? E vou mostrar também o Papa João Paulo II, que em 2000 ele pediu ao presidente Bush para fazer a nova ordem mundial, sendo que o presidente Bush é maçom, ele era governo exatamente maçônico, e foi feito o Tratado de Latrão e eles não tinham como abrir mão desse poder. Veja bem, foi assinado um documento onde eles, né, o papado, passou o lastro monetário, passou o poder político e o poder religioso para o sistema luterano. Então, se o sistema luterano agora dá de volta ao papado esse poder só pelo fato do Papa ser o líder mundial, o que acontece?
ele estaria abrindo mão de direitos que ele vendeu em 1929 para fazer uma união. Tá? Essa união também está no Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Após receber esse dinheiro, esse poderio, falei em dinheiro, após receber esse poderio, o próprio protestantismo luterano falou o seguinte, lá no versículo 14 do capítulo 13 de Apocalipse, ele diz: e seduz os que habitam sobre a terra Estados Unidos da América do Norte, dizendo: façamos uma imagem, aquela que ferida a espada foi morta, mas sobreviveu. Isso ele está se referindo ao Papa Pio VI, que foi decapitado a mandado do imperador Napoleão Bonaparte em 1799, e em 1929 a ferida mortal foi curada, com o papado recebendo o poderio mundial. E agora o protestantismo unindo-se nos nomes de blasfêmia ao sistema católico e espírita, tá? Aí eles criam a imagem no hebraico paleoarcaico significa Cristo. Então todo mundo passou a ser cristão, e agora a coisa está pegando. O Papa em si, quando ele pediu para fazer a nova ordem mundial, foi pedir para extinguir o sistema maçônico. Como o sistema não aceitou, o George Bush não aceitou a proposta do João Paulo II no ano 2000, aí veio rolando de lá para cá. O Papa Bento XVI teve que abrir mão porque ele não aguentava o batente, aí colocaram o Chicão, o Chicão é fera. Então o Papa Francisco conseguiu fazer um governo individual da maçonaria. O nome dele chama-se Donald Trump. Esse homem foi o que disse sim à nova ordem mundial. Ele assinou exatamente um documento que extingue o Tratado de Latrão. Então assim a maçonaria passou a perder ponto, e agora com certeza eles estão acabando de cair, tá? Nós temos a união das duas bestas aqui, mostrando aqui os pés de barro misturados com ferro. É uma forma de mostrar que não tem união. A união não existia entre Roma e os Estados Unidos de forma governamental. Por quê? Porque os maçons não abriam mão. Mas agora, com essa união feita pelo Trump e o Papa Francisco, as duas bestas se unem. É o Vaticano e os Estados Unidos. Eles estão unidos agora. E assim, essa nova ordem mundial vai fazer surpresa para muita gente, tá? Muita gente não tem noção do que é a nova ordem mundial. Muitos falam muita abobrinha, falam besteira, mas para falar a verdade, ainda teremos um bom tempo por pouco tempo, tá? Por quê? Porque para chegar ao fim, nós, pela contagem do calendário lunisolar, nós temos apenas 10 anos, terminando esse ano agora, tá? Então, o negócio não é brincadeira, a coisa é séria. Muita gente não tem noção. Então aquele verso lá de Haroldo Galute, Apocalipse 13, versículo 2, é exatamente dizendo que esse governo é pequeno, é cheio de tramóia, mas ele é semelhante aos 4 reinos anteriores. O potencial é o mesmo, é mundial. O papado manda no mundo todo. E agora, como o governo é Trump, e Trump é submisso ao papado, não tem jeito. Por quê? Porque ele foi um governo levantado pelo Papa. Com certeza ele não conhece nem as maracutaias que tem dentro desse sistema. O que ele fez foi aceitar um sistema político. Ele nunca tinha sido político na vida dele. Era um homem rústico, milionário, nem precisava disso, mas as profecias precisam se cumprir. Então Donald Trump está voltando, pode ter certeza, ele já está, parece que assumindo o primeiro lugar com 10%, da intenção de voto dos americanos. E com certeza esse governo de Bolsonaro ajudou muito o Trump, e não só o Trump, mas ajudou muitos países que estão querendo mudança e vão mudar mesmo, por cima de tudo.
é uma nova ordem mundial, a nova